Bem, a cultura é um conjunto de hábitos, costumes que caracterizam um determinado povo, provavelmente. Bem, essas culturas são eternas, defendo essa posição. São eternas porque cultura é sempre cultura. Agora, existem culturas que devem ser adaptadas a novos contextos. Para um exemplo prático, a questão da virgindade, a questão da iniciação masculina, quer a iniciação masculina, quer a iniciação feminina, é uma cultura africana, sobretudo angolana. Será que essa cultura, em função da evolução da sociedade, desapareceu? Bem, não é que tenha desaparecido. Em função da própria ocidentalização, claramente aqui nos arredores, nas zonas urbanas, não se verifica isso, mas já no interior do país ainda podemos verificar com uma certa frequência. Por quê? Porque é uma escola também. As escolas de iniciação masculina e feminina, lá a mulher e o homem aprendem um conjunto de conhecimento que vai lhe ajudar a manter-se na relação a dois. Agora, quando levanta essa questão de que não existem valores perdidos, a sociedade que evoluiu, bem, eu não partilho essa posição, por uma razão muito simples. Não é que a sociedade, não é que não existem valores perdidos. Existem sim valores perdidos. Por uma razão, nós vamos olhar por contexto histórico. Daí a razão de falar-se constantemente dos resgates valores morais, porque só se pode resgatar algo que se perdeu. Não se resgata algo que não se perdeu. E se nós repararmos a nível do ponto de vista da historiografia angolana, se formos mais concretos, os valores angolanos, a primeira perda foi essencialmente feita pelo colonizador. Com o colonizador perdeu-se já alguns valores. Por quê? Porque senão não teríamos conhecido aquela ideia do assimilacionismo. Quem era o assimilado? É aquele que tinha adotado hábitos e costumes do colonizador. E quais eram esses hábitos e costumes? É falar a língua do colonizador, é frequentar a igreja do colonizador, é ter as regras de etiquetas do colonizador. Mas não em outras palavras, falamos sempre o mundo, até hoje. Não, mas muito reduzido. Continuam. Se nós fazemos um estudo sobretudo na juventude atual, Sim. na juventude atual, não vai passar 20% de jovens que falam as línguas nacionais. Porque há fatores que contribuem para este fim. Tem fatores, esses fatores para avançar. Quais são os fatores? Primeiro, aqui é a questão do colonialismo. Foi algo desestabilizador a nível dos nossos valores, da nossa cultura nacional. Depois, outro fator é o marxismo-leninismo que foi implementado no país de 77 a 91. Estou de acordo. Por quê? Porque o marxismo rompeu com um conjunto de culturas angolana que hoje está a ser difícil de recuperar. Um exemplo, todos aqueles hábitos e costumes que não iam de encontro às ideias de Marx e Engels eram considerados obscurantistas. E sendo considerados obscurantistas, entendiam como um fator de subdesenvolvimento, logo não eram acatadas. Um exemplo destas práticas? Um exemplo concreto é a religião. A religião foi combatida durante muito tempo no período de 77 a 91. Mas é a religião que facilitou o desaparecimento da cultura no contexto angolano? Não diria que facilitou, a religião não facilitou o desaparecimento da cultura. É consequência do que se viveu anterior. Partindo do ponto de vista de que fomos colonizados pelos portugueses, sim, e são os portugueses que transportaram, né, a cultura portuguesa para nós angolanos, né? Então, nesta vertente nós fomos influenciados a adaptar-se na cultura portuguesa. Certo. E daí que perdemos alguns valores culturais angolanos. Perdemos sim. Mas desculpe, eu gostaria de perceber um valor que se perdeu até hoje ainda, porque eu não percebo se a questão olhamos só para a questão da solidariedade. Doutor Feito pelas pessoas, perdeu-se. Não, isso é verdade. Ainda existe. A solidariedade é um ato pessoal, é intrínseco. Mas perdeu-se. Hoje nós, Perdeu-se. hoje nós temos associações de caráter filantrópicas. Mas se eu não tiver este dom de fazer bem ao outro, não vou. Isso também aconteceu antigamente. Eu gostaria que o Dr. Shimoku me desse um exemplo prático. Olha, antigamente as pessoas comiam com a mão, hoje é com garfo. Isso perdeu. Hoje as pessoas aqui na cidade que comem com a mão.
Então, eu entendo que não há perca, assim é a adaptação. E não só, não é? Os valores, obviamente aqui em Angola, a cultura, houve um momento de inflexão, que é de 75 a 91. Se você das contas, a ideologia marxista não erradicou a cultura angolana, encontrava-se estagnada. Das contas, em 92 começou a renascer. E mesmo se formos aqui buscar o fator língua, hoje os 9 grupos etnolingüísticos ainda fazem parte. Agora, perceber que, na verdade, há uma falácia por aí, que dizem não há perca, mas quais valores?